Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariela Maia e no vídeo de hoje venho agradecer a marca de 6.000 inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, que fazem parte hoje da família Ariela Maia. Já somos 6K. Muito obrigado de coração a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. E hoje, para que vocês possam me conhecer um pouco mais, eu vou contar a vocês um pouco da história dos meus pais, para que vocês tenham uma noção de como eu fui criada, de como era a família que eu cresci. Os meus pais, eles se conheceram numa cidade no interior de Goiás e decidiram viver juntos. Eles nunca se casaram, nem no civil e nem no religioso. Logo em seguida, eles tiveram um filho e não sei por qual motivo, a minha mãe se separou do meu pai. Ela pegou o meu irmão e voltou para a casa da minha avó. Ela chegou a arrumar um outro namorado, porém, o meu pai sempre foi atrás, insistindo para que ela voltasse com ele, porque eles tinham um filho para criar e tudo mais. E a minha mãe acabou voltando com o meu pai. Só que ao voltar com o meu pai, eles pegaram o meu irmão, deram para minha avó paterna e vieram para Goiânia. Aqui em Goiânia, meu pai arrumou o primeiro emprego de carteira assinada, isso aos 34 anos de idade. E logo em seguida, eu nasci e meu pai comprou um terreno aqui em Goianira, num loteamento novo, e viemos viver em Goianira. Logo em seguida, nasceu o meu irmão mais novo. Temos uma diferença de idade aí de menos de 2 anos, né? De um para o outro, né? E a primeira lembrança que eu tenho da infância foi do meu pai trabalhar à noite e deu uma tempestade muito forte e a nossa casa caiu. A minha mãe pegou meu irmão e eu e saiu correndo. Porém, uma vigota da casa caiu na cabeça da minha mãe, nessa parte de trás, e fez um corte muito grande. Guardem essa informação, porque é muito importante. E após algum tempo, meu pai construiu a casa, né? Construiu uma nova casa, e eu me lembro de minha mãe estar na pia, tinha uma pia do lado de fora. Ela estava na pia lavando vasilha e eu estava sentada num banquinho na porta, que ficava do lado da pia. E o meu pai estava no quintal, discutindo com a minha mãe. Discutindo não, né? Brigando, porque a minha mãe, ela sempre foi muito, muito submissa. A minha mãe, ela nunca discutiu nada, ela nunca falava nada. O meu pai sempre brigava com ela e ela sempre calada. Ela nunca revidou nada. Ela nunca discutiu nada com meu pai. Ele sempre brigava com ela e ela sempre calada. Ele pegou um caco de telha, que o quintal era cheio de entulho da casa que havia caído, e tacou na minha mãe, uma distância longa. Ele tacou para acertar minha mãe, porém, esse caco de telha acertou em mim. Eu tenho uma cicatriz aqui, olha, até hoje. Esse caco acertou em mim, eu caí desmaiada. Meu pai me pegou, me levou para o hospital, porém, o hospital era em Goiânia, tinha de pegar ônibus, esperar bastante. Então, eu perdi muito sangue. Chegando no hospital, deram um ponto, eu fiquei internada por 2 dias, tomando soro. Precisei de uma transfusão de sangue, porque eu havia perdido bastante. Nisso eu tinha uns 5 anos de idade.
Essas são uma das minhas primeiras lembranças da infância. Eu me lembro também que uma vez à noite estávamos todos na cama assistindo televisão, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. E o meu pai, não sei por qual motivo, o meu pai asfixiou a minha mãe. Ele colocou as duas mãos, ela estava deitada, e ele veio por cima dela com as duas mãos no pescoço dela e apertou. Meu irmão e eu éramos bem pequenos, a gente não tinha noção do que meu pai estava fazendo. E eu me lembro dele perguntar pra gente, ele olhar pra gente e perguntar: "E aí, meninos, mata ou não mata?" Eu fiquei sem entender. Tanto eu quanto meu irmão não entendemos aquilo. Depois ele soltou a minha mãe, ela se levantou tossindo muito. Hoje eu sei o que ele estava fazendo. Na época eu não entendia. Achei estranho, mas não entendia. Me lembro também que nessa época meu pai ele não bebia e não fumava. Como ele viveu muito tempo na roça, ele fumava cigarro de palha, né? Que as pessoas na roça têm o costume de fumar cigarro de palha. E era isso que meu pai fumava. Meu pai é motorista, mas ele trabalhava muito pouco de carteira assinada. O emprego que ele trabalhou mais tempo foi 1 ano e 7 meses. A maioria das vezes ele passava ou desempregado ou fazendo bicos como servente, algum serviço de roça que ele encontrasse. Em 94, o meu irmão mais velho veio viver com a gente. Minha avó não pôde mais ficar com ele e entregou ele para os meus pais. Nessa época, o meu pai estava trabalhando de carteira assinada e folgava toda quinta e sexta. E aí nós conhecemos uma vizinha que foi a primeira pessoa assim que a gente teve um convívio, a primeira família que nós convivemos. Nós pegamos uma amizade, as nossas famílias se tornaram amigas e convivemos bastante. Com ela, eu aprendi a gostar de plantas, que ela tinha muitas plantas, e com ela eu aprendi a ser vaidosa na época, né? Coisa que a minha mãe, ela nunca foi vaidosa, minha mãe nunca foi de gostar de plantas, minha mãe não tinha plantas e nunca foi vaidosa. E foi com essa senhora que eu aprendi a ser vaidosa e gostar de plantas. Porém, ela bebia e fumava. E o meu pai aprendeu com ela, pegou o costume de beber e fumar. Até então, meu pai fumava só cigarro de palha, mas só que ela fumava o cigarro mais caro, ela bebia a cerveja mais cara. Ela era o tipo de pessoa que gostava de, digamos assim, curtir a vida, né? Então, o meu pai aprendeu, tipo, ele gostou, né? De fumar cigarro caro e também de beber. Então, toda quinta e sexta, a gente se reunia ou na casa dela ou na nossa casa para eles beber, fumar, ouvir música. Nós, como crianças, né? Eu, meus 2 irmãos e os 2 filhos dela, a gente achava aquilo o máximo. A gente saía, meu pai abriu uma conta no bar e cada um pegava um casco de cerveja, que na época era bem comum, a cerveja de 600 ml, né? De garrafa retornável. A gente pegava, cada um pegava um casco de cerveja e a gente ia no bar e trazia 4 cervejas e um baré. Quem tem aí entre 30 e 40 anos vai lembrar do refrigerante baré. Comenta aí se você é dessa época, se o baré fez parte aí da sua infância, como fez parte da minha. A gente achava isso o máximo, né? A gente não tinha noção de que aquilo tudo era uma coisa ruim. Eu me lembro que nessa época, o meu pai
como o setor era novo, os lotes eram bem, assim, as casas eram longe umas das outras, tinham muitos lotes vagos. O meu pai criava porco. E eu me lembro de um dia a gente foi fazer compra no mercado em Goiânia e voltou de ônibus. E o meu pai pegou uma melancia para chupar antes de ir para o trabalho. Ele estava na porta com a melancia, uma faca, e o chiqueiro ficava mais ou menos uns 15 metros de distância da porta onde meu pai estava. E uma das porcas, ao ver o meu pai chupando melancia, ela ficou em pé, com as mãos apoiadas em cima, né, da cerca do chiqueiro, gritando, porque meu pai estava comendo, ela queria comer. E o meu pai simplesmente pegou a faca e atirou na porca. E, pro azar da porca, ele acertou. A porca caiu e morreu. Meu pai simplesmente vestiu o uniforme e foi trabalhar e falou, vocês se viram. E deixou lá, nós com a porca, uma porca enorme, pra gente limpar. A gente foi lá, chamou a vizinha, o marido dela, eles vieram, nos ajudaram e a gente ficou lá à noite limpando essa porca. Me lembro também de um dia, meu pai... Nós fomos, né, na casa da vizinha. Era um dia de folga do meu pai, a gente foi, como de costume. Eles foram tomar cerveja, nós, as crianças, fomos todos brincar. E a minha mãe não quis ir, ela ficou em casa. Passado algum tempo, meu pai estava demorando para voltar, minha mãe foi atrás dele, né, chamar ele, né, que já estava tarde. E meu pai saiu correndo atrás da minha mãe, a gente foi correndo também para casa. E o meu pai bateu muito na minha mãe nesse dia, mas muito mesmo. A gente sem poder fazer nada e minha mãe gritando. O vizinho ouviu, correu lá, mas a vizinha, e para socorrer a minha mãe estava com uma mordida assim no rosto, o braço machucado e a cabeça sangrando, bem aqui, no mesmo local onde ela havia machucado quando a casa caiu. O mesmo lugar onde ela havia machucado, o meu pai bateu a cabeça dela no chão e ela machucou novamente. A vizinha foi lá, socorreu a minha mãe, levou para casa dela, nós também, nós três. E aí a vizinha fez um curativo na minha mãe. Essa ferida nunca foi costurada, era uma ferida grande. Não foi costurada da primeira vez, da segunda vez também não. Foi curada em casa mesmo. E passado alguns dias, né, o meu pai foi lá na casa da vizinha chamar minha mãe para voltar e tudo, e a minha mãe voltou com ele. Nós voltamos todo mundo para casa. E a vida seguiu, sempre dessa forma. Passado algum tempo, a minha mãe pegou nós três, foi embora para a casa da minha avó. Passado uma semana, meu pai foi atrás, chamando para voltar. Temos filho para criar e não sei o que mais. E a minha mãe voltou para casa novamente com a gente. Depois de algum tempo, meu pai ficou desempregado, porque ele foi trabalhar como motorista de ônibus, trabalhava à noite, passava o dia bebendo, ia trabalhar embriagado, né? Tamanha responsabilidade, motorista de ônibus, transportando pessoas, embriagado, né? O chefe viu, mandou ele embora por justa causa. Consequentemente, por isso ele nunca parou em emprego nenhum. Com o passar do tempo, a vizinha também se mudou, escolheu um outro caminho,
Hoje ela não bebe, ela não fuma, ela é evangélica. Fez uma escolha diferente para a vida dela. Porém, o meu pai continuou desempregado. Isso foi em 95. Até 2000, quem sustentou a casa foi o meu irmão mais velho e o meu irmão mais novo. Nisso, meu irmão mais velho tinha 11 anos e o meu irmão mais novo tinha 7, mais ou menos 7 anos. Eu vou contar os detalhes dessa história em um outro vídeo para vocês terem uma noção de como foi. Mas, durante 5 anos, quem manteve as despesas da casa foram meus irmãos, porque o meu pai não foi trabalhar, não procurou nenhum tipo de serviço para fazer, nem que fosse um bico, mas colocou os meus irmãos para sustentar a casa. Em 99, a minha mãe decidiu largar o meu pai novamente, pegou a gente, foi embora para a casa da minha avó. Ficamos lá por algum tempo, meu pai foi atrás. A minha mãe disse que não voltaria, porém, meu pai veio aqui, pegou a nossa mudança e a gente foi viver lá, no interior. Moramos lá durante 4, 5 meses, até o meu pai ser chamado para um emprego numa empresa de ônibus em Goiânia. Ele havia deixado o currículo nessa empresa e a empresa chamou, ele conseguiu o emprego e aí nós voltamos para cá. Enquanto meu pai estava desempregado, a gente tinha aquela esperança de que as coisas mudariam, porque enquanto ele estava desempregado, ele não bebia, ele não fumava, né? E a gente passava por muitas dificuldades, porém a gente tinha esperança de quando meu pai arrumasse um emprego, que as coisas iriam melhorar. Porém, quando ele arrumou o emprego, as coisas pioraram, porque o meu pai voltou a beber, pior do que era antes, porque aí ele ia para os bares beber. Ele abriu uma conta no bar e por exemplo, meu pai ganhava 2 salários mínimos. Metade de um salário mínimo, ele pagava a energia, fazia despesa. A nossa energia era bem econômica, porque nós não tínhamos chuveiro em casa, porque o meu pai dizia que chuveiro elétrico gastava muita energia. E também não tínhamos ferro elétrico, porque ferro elétrico gastava muita energia. Ele exigia que o uniforme dele fosse passado, porém a minha mãe usava um ferro que ela encontrava no lixo, ferro que já não funcionava, e ela esquentava no fogão a gás e passava roupa. E acendia fogo na lenha para esquentar a água para a gente tomar banho. Isso porque o ferro elétrico e o chuveiro elétrico gastavam muita energia. Então meu pai usava metade de um salário mínimo, mais ou menos, para fazer a despesa, né, supermercado e pagar energia, que era a única conta que a gente tinha para pagar. E 1,5 salário o meu pai usava para pagar o bar. O bar era um bar e mercearia e todos os dias o meu pai ia lá beber, né? E pagava para todo mundo. Ele, chegava lá, tivesse alguma mulher bebendo, ele chamava para sentar na mesa dele, e aí ele que bancava. Chegava um amigo, pedia, e ele pagava. Era tudo fiado mesmo. Final do mês, né? Mais da metade aí, 70% do salário, ficava tudo lá. Eu sempre ia. Quando meu pai ia pro bar, eu sempre ia com ele, porque no bar era a hora da gente pedir tudo que a gente quisesse. Porque, como meu pai gostava de mostrar, ele bebia para mostrar para as pessoas que ele tinha dinheiro. Então, como ele gostava de mostrar, era a hora da gente pedir qualquer coisa que a gente quisesse. Então, eu sempre ia com o meu pai,
para os bares. Então eu via tudo que meu pai fazia, né? E tudo que eu queria eu pedia. E aí, como ele queria mostrar que tinha dinheiro, ele me dava tudo. Coisa que os meus irmãos não sabiam, né? Os meus irmãos sempre achavam que o meu pai dava tudo que eu queria e não dava nada para eles. Mas é porque eu acompanhava meu pai nos bares e eu sabia que o meu pai só nos dava as coisas para mostrar para as pessoas que ele tinha dinheiro. Então, eu aprendi uma coisa desde cedo. Eu aprendi o que os meus irmãos nunca aprenderam. E eu via tudo que meu pai fazia, eu via o tipo de pessoa que meu pai era, né? Como ele era, como ele agia quando ele tinha dinheiro. E sei como ele era quando ele não tinha. E nessa época meu pai arrumou 2 amantes. Uma delas tinha 4 filhos pequenos e nessa época o meu pai chegou a planejar nos largar, deixar a minha mãe, deixar a gente. Ele disse que ia pagar a pensão para nós e ia viver com essa mulher, que ia cuidar dos filhos dela. Cheguei a ver o meu pai fazer compra, uma compra grande, e levar para ela, né, para os filhos dela, comprar coisas que para nós ele não comprava, e ele comprou para os filhos dessa mulher. E ele chegou a planejar. Ele contou para minha mãe, a minha mãe sabia. Meu pai nunca escondeu nada dela. Minha mãe sabia que ele tinha 2 amantes, a minha mãe sabia o nome, sabia onde elas moravam, o bairro onde elas moravam. Até o telefone, o meu pai falou o número do telefone delas. Então, meu pai nunca escondeu nada. E nisso, minha mãe nunca falou nada, sempre quieta, sempre submissa, sempre calada. Porém, quando ele disse que ia nos deixar para viver com essa mulher, a minha mãe não se importou. Porém, quando meu pai falou para a mulher que queria viver com ela simplesmente não aceitou. Porque, tipo, é lógico, né? Se o meu pai era casado, tinha esposa e tinha amante, é lógico que ela não aceitaria ser a esposa. Porque ela sabia que cedo ou tarde meu pai iria arrumar uma amante. Então, ela foi inteligente em não aceitar, né? Depois que meu pai foi rejeitado, ele largou essas mulheres, não falou mais delas, pelo menos não de uma delas, né? E ele não tocou mais nesse assunto. Passado algum tempo, ele ficou desempregado novamente e acabou os bares, acabou as mulheres, acabou os amigos e voltou novamente a estaca zero, a passar necessidade. Meu pai não foi atrás de arrumar emprego. Os meus irmãos que sustentaram a casa durante 5 anos também não quiseram, né, sustentar dessa vez, porque quando meu pai estava trabalhando, não deu valor no que os meus irmãos fizeram durante 5 anos. Então, os meus irmãos também não fizeram mais muito para sustentar a casa. Então, meu pai, de vez em quando, fazia algum bico para comprar comida. Muitas das vezes, a energia ele deixava cortar. E trabalhava tipo uma semana, o que dava para comprar ele comprava, e enquanto não acabava, ele não procurava outra coisa para fazer. Vivemos assim durante bastante tempo. Eu, por saber como as coisas eram, nunca arrumei um emprego. Passamos necessidade. O que foi preciso passar, a gente passou. Quando não tinha nada para comer, ficava sem comer. Mas eu nunca me submeti a sustentar a casa. Porque para mim, os pais são obrigados a cuidar dos filhos, não os filhos a cuidar, sustentar os pais.
E pior ainda, quando os pais não reconhecem, né? Como o meu pai não reconheceu o que os meus irmãos fizeram. Bom, meu irmão mais velho seguiu o caminho dele, né? Vou contar a história dele para vocês depois. Meu irmão mais novo também. Quando completei 18 anos, foi que eu comecei a trabalhar, porque eu já tinha meus planos. Eu não ia sustentar a casa, porque ao completar 18 anos eu tinha minha independência. Eu poderia trabalhar e sair de casa, viver a minha vida. Então, só aos 18 anos é que eu comecei a trabalhar. Logo em seguida eu conheci o Silvano, né? E me casei, saí de casa. Ficaram meu pai e minha mãe, vivendo sozinhos, só os dois. Durante algum tempo eu não soube detalhes, né? De como eles viviam, porém, quando meu filho mais velho tinha 1 ano, a minha mãe largou meu pai e foi viver comigo. Todos os dias o meu pai ia lá, atrás da minha mãe, chamando para voltar. Dessa vez ele já não tinha mais a desculpa de ter filho para criar. O que ele arrumou como desculpa foi dizer à minha mãe que eu não era obrigada, nem eu e nem o Silvano, éramos obrigados a cuidar dela, que a obrigação era dele. Passado algum tempo, alguns dias, a minha mãe voltou com o meu pai, né? Decidiu voltar. E depois de alguns anos, meu filho mais novo tinha mais ou menos uns 2 anos de idade. E, aliás, meu filho do meio, né? O Aleph, tinha 2 anos. A minha mãe largou novamente do meu pai. Isso em 2010. Foi viver com a gente. Dessa vez ela ficou durante 1 ano morando com a gente. Todos os dias o meu pai ia lá, chamava ela para voltar, fazia declaração de amor, dizia que amava ela, que não vivia sem ela. E ela sempre dizia que não ia voltar, que não queria mais saber do meu pai, que não voltaria com ele. Nós chegamos até a fazer planos, incluindo a minha mãe, porque nós tivemos a certeza que minha mãe não voltaria mais com o meu pai. E fizemos planos, incluindo ela. Porém, quando nós colocamos o nosso plano em prática, minha mãe, depois de 1 ano, a minha mãe voltou com o meu pai. Isso atrapalhou todos os nossos planos. E a gente falou para ela, falei, olha, da próxima vez que você deixar o meu pai, você vai viver com o meu irmão. Ou você vai viver com a minha avó, mas aqui a gente não quer mais. Porque foi 1 ano, todos os dias o meu pai ia lá em casa, bêbado, chamando minha mãe para voltar, fazendo declaração de amor. O meu pai não era de ir na minha casa. Meu pai passava mês sem ir na minha casa. Mas quando minha mãe estava lá, todos os dias ele estava lá, sabe? E a gente cansou. E eu falei para minha mãe, da próxima vez que você se separar do meu pai, vai viver lá na casa da minha avó, vai ficar longe, porque você sabe que meu pai vai atrás, então, né? Fica longe que vai ser melhor. Depois disso, ela largou dele algumas vezes, várias vezes. Meu pai sempre ia atrás e ela sempre voltava, sempre a mesma história. O meu pai fez uma coisa errada, pegou o dinheiro emprestado com a agiota, quase perdeu a casa dele. Na verdade, ele perdeu a casa dele, né? E se nós, Silvano e eu, não tivéssemos intervido na negociação, meu pai nem teria casa para morar. Hoje meu pai mora aqui, perto de mim, na mesma rua, 2 casas acima da minha. Isso porque Silvano e eu ajudamos, porque senão ele não teria nem onde morar, porque a casa que ele vivia, ele perdeu. Mas isso é outra história. Eles vieram viver aqui
pertinho de mim. E aqui eu presenciei, eu vi tudo que eu vi quando eu era criança. Meu pai brigando com a minha mãe, xingamentos, ofensas, palavrão. Tudo que eu era acostumada a ver quando eu era criança, continuei vendo aqui, né? Continuei presenciando. A minha mãe ficou doente. Demorou algum tempo para descobrir qual que era o problema. Ela tinha doença de Crohn, que é uma doença no intestino muito grave. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu falo sobre isso mais detalhado, né? Sobre essa doença. Não é uma coisa muito comum, muita gente não conhece. Mas se vocês quiserem, eu falo sobre isso em detalhes para vocês em um outro vídeo. E meu pai estava desempregado, né? Não tinha condições de cuidar do tratamento da minha mãe. A doença dela estava no 2º estágio. O tratamento era alimentação e remédio. Porém, como ele estava desempregado, a minha mãe a vida inteira foi dona de casa, ela nunca trabalhou. Ela conseguiu um benefício do INSS, né? De um salário mínimo, para que eles pudessem, né? Se manter, né? Manter a alimentação adequada da minha mãe e os remédios, né? E meu pai poder, né, levar ela nas consultas, né? Cuidar dela como deveria. Porém, com um salário mínimo todos os meses na mão, o que meu pai fez? Foi beber, foi fumar, pagar bebida para os vizinhos, né? E deixou a minha mãe. A Deus dará. Eu falei para ele que ele não poderia fazer isso, porque o dinheiro, o benefício era para cuidar da saúde da minha mãe, que ele não poderia beber, não poderia fumar com o dinheiro dela, porque o benefício poderia até ser cortado. E o meu pai simplesmente falou para mim que eu não era ninguém para ensinar ele a viver. Porque ele já tinha 66 anos, ele sabia o que ele estava fazendo. Que eu não era ninguém para dar palpite na vida dele. Então eu larguei de mão. Eu falei, já que eu não sou ninguém, eu vou ficar só de longe assistindo, né? Foi o que eu fiz. Meu pai começou a trabalhar para um amigo dele, que tem 4 caminhões, meu pai é motorista, viveu a vida toda desempregado, né? Sendo que ele tinha um amigo que tinha 4 caminhões. E ele, de repente, começou a trabalhar para esse amigo, para ninguém falar que ele estava bebendo com o dinheiro da minha mãe. E nisso, ele não levava ela nas consultas, porque muitas das vezes, no dia da consulta, ele estava viajando ou ele estava bêbado. Remédios de alto custo que ele tinha o dia marcado para buscar. Muitas das vezes ele não ia buscar porque estava viajando. Consequência, a saúde da minha mãe foi cada dia piorando. Um dia, meu pai comprou um carro, comprou de um sobrinho dele, que vendeu parcelado para ele. E meu pai foi pro interior, na casa do meu irmão, meu pai e minha mãe, foi nesse carro. E lá o meu pai fez uma coisa que eu não vou falar para vocês, porque não convém. Fez uma coisa lá que não devia e voltou para casa correndo, largou a minha mãe lá. E depois, passado algum tempo, a minha mãe disse que ia contar o que ele havia feito. Isso é uma coisa que ele sempre fazia, né? Mas só que a minha mãe, como ela era muito submissa, nunca falou nada, nunca reclamou de nada, ela ficava quieta. Porém, nesse dia,
ela falou que ia contar. Ela simplesmente disse que ia contar o que ele havia feito. E o meu pai disse que se ela contasse, ele ia matar ela. Um dia ele foi viajar. Isso era uma quinta-feira. Ele estava viajando. Minha mãe estava passando mal, reclamando de dores. Na sexta-feira ela tinha consulta. Quinta-feira à noite meu pai chegou da viagem. Ele não estava embriagado. Minha mãe estava passando mal, mas daqui de casa eu escutei ele gritando, ela gritando, xingando, sabe? Falando um monte de palavrão, humilhando, coisas que ele sempre fazia. Daqui a gente escutou. E no outro dia minha mãe tinha consulta, foi na consulta. Quando foi mais tarde, ligaram na empresa onde o Silvano trabalha para avisar a ele que a minha mãe ia ficar internada para fazer uma cirurgia. Nós achamos estranho. Chegamos e falamos para o meu pai. Meu pai não deu muita atenção. Depois a gente ficou sabendo que a minha mãe tinha ido na consulta sozinha, que ele não havia levado ela, que ela chegou lá no hospital, que ela não sabia informar nada, porque a minha mãe ela não sabe ler, a minha mãe não sabe escrever. A minha mãe, eu não sei nem como é que ela foi parar no hospital sozinha, né? E a única coisa que ela soube informar lá para eles foi que o genro dela trabalhava numa fábrica de calçados em Goianira. E aí lá o pessoal da assistência social do hospital pesquisou na internet e tudo, encontrou a fábrica e ligou para avisar o Silvano. Minha mãe ficou internada por vários dias e aí todos os dias o meu pai ia lá na hora da visita. Não fez mais nenhuma viagem. Ficou aqui bebendo. Mas o vizinho, fumando, andando de um lado para o outro, falando para todo mundo que a mulher estava internada. A minha tia ficou com a minha mãe no hospital. E todos os dias o meu pai ia lá. E todos os dias a minha mãe passava mal quando meu pai chegava. Eu avisei a assistência social do hospital para não permitir a entrada do meu pai. Porém, eles disseram que não podia impedir, porque como ele era o marido, ele não poderia ser proibido de visitar a esposa. Porém, um dia minha mãe passou mal quando ele estava lá. E a médica e a enfermeira também estavam presentes e elas presenciaram isso. Na ocasião, meu pai falou, não, essa mulher tem que dar serviço para ela. A enfermeira se espantou, eu ouvi meu pai dizer aquilo. Expulsou meu pai do quarto e a minha mãe foi melhorando. Chamaram a psicóloga, assistente social do hospital, algumas pessoas lá para conversar com a minha mãe. E a minha mãe falou tudo. A vida dela contou tudo para a psicóloga e para a assistente social. E elas aconselharam e orientaram a minha mãe a ir na delegacia e denunciar. O meu pai estava indo no hospital todos os dias, não era para visitar a minha mãe, era porque ele queria o cartão do INSS para receber o benefício, porque ele estava bebendo e ele precisava do dinheiro para pagar. Então, a minha mãe havia entregado o cartão dela para mim e eu guardei para ela, até ela sair do hospital. Ela fez a cirurgia, graças a Deus deu tudo certo, ela se saiu bem e ela precisou fazer essa cirurgia porque, como ela não fez o tratamento da forma adequada, a doença foi agravando e foi necessário cirurgia. Ela tirou o intestino grosso. Mas graças a Deus deu tudo certo, ela se saiu bem da cirurgia. Mas assim que ela saiu do hospital, ela foi na delegacia e denunciou meu pai por tudo que ele havia feito, né? Por tudo que ela passou durante 35 anos vivendo com ele. Não vou falar para vocês o que mais pesou nessa denúncia. Consta na denúncia, mas eu não vou
falar aqui para vocês, porque se é uma coisa que, se chegar aos ouvidos das pessoas certas, a punição que o meu pai receberia seria muito mais grave. Então, eu só não digo porque eu não quero ser a culpada por uma punição mais severa, né? E meu pai vai ser punido pelo que cabe aí, né? Na Lei Maria da Penha. Porém, esse detalhe, que foi o detalhe ao qual ele ameaçou matar a minha mãe, se chegasse ao ouvido de outras pessoas do ramo, com certeza a punição seria mais grave. E eu não quero ser considerada culpada por isso, né? Que ele receba aí a punição pelo que ele fez, de acordo com o que a lei decidir que ele deve ser punido, né? Já tem alguns meses que isso aconteceu, foi em agosto de 2018 que a minha mãe foi internada. Em setembro ela fez a denúncia. Desde então ela está vivendo no interior, na casa que era da minha avó, que hoje é da minha mãe e da minha tia. Ela está lá, como o meu pai não pode se aproximar dela a uma distância mínima, 100 metros, o meu pai não foi atrás mais. Ele que sempre dizia que mulher igual a minha mãe, ele arrumava quando ele quisesse. Está sozinho até hoje, não conseguiu arrumar ninguém. De vez em quando ele trabalha, faz algumas viagens para ele poder se manter. Passa na porta da minha casa e finge que nem me conhece. Fala para todos os vizinhos que os filhos dele morreram, né? Que todos os filhos morreram. Fala que ele ama a mulher dele, que a mulher a abandonou, que ele a ama e que os filhos morreram. Quer dizer, na ideia do meu pai, a culpa da minha mãe ter abandonado ele e dela ter denunciado ele é minha, né? Já que eu morri para ele, é porque a culpa é minha, né? Não é porque ele maltratou ela a vida inteira, né? É por minha culpa. Então, o que eu posso dizer, né? Meu pai mora aqui do lado, mas ignora a mim, aos meus filhos. Também não faço questão de ter o meu pai próximo. Meu pai é uma pessoa muito ignorante, muito... Meu pai xinga muito, meu pai fala muito palavrão, meu pai é obsceno, faz e fala muitas coisas obscenas. É o tipo de pessoa que eu não quero que conviva com os meus filhos, porque do pouco que a gente conviveu, em alguns momentos, quando meu pai vinha aqui, quando nós íamos lá, ele ensinava coisas obscenas aos meus filhos, ele fazia gestos obscenos, sempre fala muito palavrão, xinga muito. Não é um exemplo de avô, não é um exemplo de pessoa que eu quero que os meus filhos tenham convivência. Aí vocês devem estar dizendo, ai Ariela, você tem de perdoar. Mas eu não tenho nada que perdoar. Meu pai nunca me fez nada, né? O mal que o meu pai fez, ele fez a minha mãe e a ele mesmo. Qual foi o mal que meu pai me fez? Essa cicatriz? Se for por isso, eu perdoo. Não morri por causa dela. Se for só por isso, eu perdoo. Agora, será que a minha mãe perdoa? De todas as vezes que ela largou meu pai e perdoou, será que ela deve perdoar ele novamente? Será que meu pai se arrependeu de tudo que ele fez? Será que ele realmente ama minha mãe? Como ele fala para todo mundo que ama? Será que ele amou a minha mãe durante esses 35 anos? Será que ele merece mais uma chance? Depois de
tantas vezes que minha mãe largou ele, e ele pediu perdão, e ele pediu para voltar, e ela perdoou, e ela voltou, e a cada dia ele ficou pior? Será? A Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Minha mãe sempre foi submissa ao meu pai. E ela sempre sofreu por isso. A Bíblia diz que os maridos devem amar e respeitar suas esposas. Meu pai nunca respeitou minha mãe. E acredito que ele nunca amou também. A Bíblia diz também que nós devemos sempre perdoar. A minha mãe perdoou meu pai a vida inteira. Uma centena de vezes. Meu pai não aprendeu nada com o perdão que ele recebeu por inúmeras vezes. Será que ela deve perdoar de novo e voltar com ele? Lembrando que perdoar é esquecer. Perdoar não é só falar, não, eu te perdoo. Não, perdoar é esquecer tudo que a pessoa fez e levar a vida como se nada tivesse acontecido. Será que minha mãe deve realmente perdoar novamente? Tirar a denúncia? Voltar com meu pai? Será que dessa vez ele amaria e respeitaria ela? Ou será que dessa vez ele cumpriria a promessa e a mataria, já que ela denunciou e ela contou para todo mundo o que ele fez? Será que meu pai não deveria pedir perdão a Deus por tudo que ele fez? Será que Deus perdoou? Será que ele pediu? Será que o meu pai, em algum momento da vida dele, pediu perdão a Deus ao que ele fez, pelo que ele fez? E será que Deus perdoou? Será que Deus vai perdoar? Ou será que meu pai vai receber a punição que ele merece? Hoje meu pai vive sozinho. Por quê? Porque o que ele faz de melhor é afastar dele as pessoas. Cada um tem a vida que merece. Nós escolhemos o nosso caminho. Eu não tenho nada que perdoar meu pai, porque a vida que eu vivo hoje é consequência da minha própria escolha, do caminho que eu escolhi para mim. Assim como a vida que o meu pai leva é consequência das escolhas e do caminho que ele escolheu para ele. Hoje, graças a Deus, minha mãe está bem, de saúde, está se recuperando bem da cirurgia. Minha tia está cuidando dela, da saúde, da alimentação. Fui visitar minha mãe recentemente. Ela está muito bem. Acho que agora sim, ela está do caminho certo, né? Vamos esperar para ver o que o destino vai reservar para eles. Mas é como eu disse, eu não tenho nada para perdoar o meu pai, apenas não quero que ele conviva comigo, com os meus filhos, já que ele também não quer essa convivência, eu também não faço questão, porque não vai acrescentar nada de bom para os meus filhos, então eu prefiro que ele se mantenha no lugar dele. Minha mãe está bem agora, como ela está. Meu pai, se ele se sentir sozinho, ele pode arrumar uma mulher na hora que ele quiser, né? Pelo menos ele sempre disse isso para minha mãe. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Muito obrigada a você por me acompanhar até aqui, por ter a paciência de ouvir a história dos meus pais. Espero que vocês consigam aí tirar alguma reflexão sobre toda essa história que eu contei. Vamos pensar e vamos ser realistas. Nem tudo acontece ao pé da letra, né? O perdão, eu acho que uma vez é válido para que a pessoa possa aprender, né? Você perdoar e a pessoa tirar desse perdão um ensinamento. Perdoar a vida inteira e a pessoa nunca mudar, nunca melhorar, nunca aprender, é em vão. Quem nos perdoa é Deus. Quando a gente tem a capacidade de pedir perdão a Deus pelos nossos erros, de coração, e Deus nos perdoar,
e a gente mudar. Porque pedir perdão e continuar errando não adianta nada. Muito obrigada. Lembre-se disso. Muito obrigada aos meus 6.000 inscritos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.